Olá, querida irmã, querido irmão que estão conosco aqui em mais uma revisão da lição. Como você passou a semana? Foi boa? Espero que sim. E essa semana a gente estudou um assunto interessante, né? Sobre os estrangeiros no meio de vocês. Mais uma lição que a gente aprende grandemente em Deuteronômio, tá? Antes de a gente começar a revisar aqui, vamos fazer a nossa oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que a gente aprendeu essa semana. E que aqui nesses 3 pontos principais que vamos fixar aqui em nossa mente, possamos ter lições para a nossa vida. Abençoa cada irmã e irmão que está assistindo agora, abençoe suas famílias, abençoe seus problemas pessoais, que em nome de Jesus o Senhor sempre se faça presente na vida de cada um deles. É meu pedido e oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, 3 pontos principais da lição dessa semana. Primeiro ponto, o Deus de perdão. Segundo ponto, verdadeira religião. E terceiro ponto, o cuidado com os estrangeiros. Tá? Por que Deus de perdão? Porque a lição começa relembrando aquele episódio em que o povo acaba caindo em idolatria. Não sei se vocês lembram, lá no Êxodo capítulo 19, Deus chega para o povo, prepara o povo para receber os 10 mandamentos, Deus fala os 10 mandamentos para o povo, e depois que Deus fala, então Deus chama Moisés para subir a montanha, e lá Deus então daria as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Então, nesse momento, Moisés passa 40 dias lá em cima do monte, e o povo, por causa da impaciência, por causa da demora de Moisés, acaba cometendo idolatria. Eles pegam os ouros, derretem, fazem um bezerro de ouro, e quando Moisés desce, Moisés pega aquelas 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, e joga, né, no chão, quebrando ela, indicando o quê? Uma quebra de aliança. O povo tinha quebrado a aliança que Deus tinha feito com eles 40 dias atrás, né, 1 mês e 10 dias atrás. Então, logo depois que isso acontece, Deus não rejeita todo aquele povo. Muito pelo contrário, Deus perdoa aquele povo. E veja que estamos falando de Antigo Testamento. Normalmente a gente pensa no Deus de perdão mais no Novo Testamento, mas em Antigo Testamento Deus tem várias, inúmeras passagens, histórias que mostram o perdão de Deus, né? Então aqui, essa primeira parte da lição salienta isso. É um Deus que perdoa e é um Deus que renova a sua aliança. Tanto que Deus manda Moisés lavrar outras 2 tábuas de pedra, subir a montanha com essas 2 tábuas de pedra, para de novo escrever e depois ser colocado dentro da Arca da Aliança. Tá? Veja que aqui a gente salienta algo muito interessante, que é o fato de que Deus está preocupado não apenas com o nosso exterior, mas Ele está preocupado com o nosso interior. E aqui eu quero botar um certo tempero, né? Porque hoje em dia a gente vê tanta gente dizendo assim, o que importa é que está dentro do coração, Deus não se importa com o meu exterior. Existe o problema de a gente sempre levar as coisas para o extremo. Só que existe uma certa incoerência nessa frase. Não é que tem incoerência na frase, realmente Deus se importa com aquilo que tem dentro de nós, a nossa decisão, aquilo que está aqui dentro. Só que aquilo que está aqui dentro não tem como ficar só aqui dentro. Muitas pessoas usam essa frase, o que importa é o que tem dentro do coração, simplesmente para continuar fazendo o que querem e afinal você não conhece meu coração, você não lê meus pensamentos, então você não pode me julgar. Tá certo que ninguém deve julgar ninguém, mas que Deus está preocupado com o nosso interior, é claro, até porque tem pessoas que podem fazer coisas, obras exteriores, mas dentro o motivo esteja errado. Eu posso levar uma cesta básica, mas talvez seja para ser candidato a vereador na próxima eleição, entende? Então, o interior é importante, mas quando o interior, quando a nossa decisão interna de servir e amar a Deus, ela é real, isso vai se expressar através das nossas obras, através do nosso exterior. E agora a gente entra na segunda gaveta, na segunda parte da lição, que eu chamei de verdadeira religião. E aqui eu queria citar alguns textos para vocês, porque a lição fala muito do cuidado dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Eu vou me deter um pouco sobre as órfãos e as viúvas. Perceba que estamos lendo Deuteronômio,
Mas olha só o que Tiago também vem dizer lá na sua carta, logo antes lá, de 1 Pedro, João, Apocalipse. No capítulo 1, verso 27, olha só. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, esse texto é um texto interessante porque ele vincula a verdadeira religião a ações práticas, a ações muito práticas. Ou seja, em outras palavras, não adianta você professar ser religioso, e veja que o próprio Tiago, na sequência, ele vai falar daquela famosa fórmula, né? Fé menos obras igual zero, né? Fé sem obras ela é morta, né? Então, nesse sentido, queridos, aqui a lição ela quer chamar nossa atenção para o fato de sermos a verdadeira religião ser uma religião prática, né? Por exemplo, outro texto aqui que eu acho muito interessante dentro desse assunto. Não foi mencionado esse texto na lição, mas eu creio que enriquece a nossa lição dessa semana, que é Efésios capítulo 4, versículo 28. Olha só o que diz aqui na minha e na sua Bíblia. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. Isso daqui demonstra qual que é o motivo, né? Aqui fecha o motivo real de por que devemos trabalhar. Devemos trabalhar para sustentar a obra de Deus, devemos trabalhar para sustentar a nossa família e devemos trabalhar para acudir ao necessitado. Isso é muito interessante, acudir ao necessitado. Ou seja, qual é o perigo? O perigo é de vivermos uma religião muito teórica. Ou seja, sabemos explicar textos da Bíblia como ninguém e tal, só que qual é esse perigo? Nos leva a evitar a prática. Não, temos a verdade, somos o povo da verdade. Ok, vocês têm vivido essa verdade, vocês têm vivido a verdadeira religião, é uma religião prática, uma religião que vai aonde as pessoas estão passando necessidade. Veja, a verdadeira religião não é assistencialismo, a verdadeira religião não é a maior preocupação dela, não é a justiça social, ela vai passar por isso, mas não podemos negligenciar essa parte tão importante. Então, assim, fica uma dica aí no meio da revisão. Veja alguém perto de você, de onde você mora, que talvez esteja passando necessidade. Alguém talvez dentro da sua própria igreja que você saiba que passa um certo sufoco e que às vezes assim você poderia, se você se organizar, estar abençoando, ajudando a vida dessa pessoa, tá? Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, verso 24, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque desceu a chuva, inundaram os rios, o vento bateu contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Por outro lado, tem aqueles que ouvem e não praticam. E daí esses homens são assemelhados àqueles que constroem a sua casa sobre areia. E é grande a sua queda. Veja que a diferença entre os dois não é o ouvir a palavra, os dois ouvem. A diferença é que um pratica e o outro não pratica. Então, verdadeira religião indica uma religião prática. Uma religião do, ok, estão passando necessidade, vamos acudir, vamos atender. Às vezes a necessidade que as pessoas têm, às vezes não é uma questão necessariamente de alimento. Por exemplo, viúvas. Onde encontramos muitas viúvas hoje? Nós encontramos muitas viúvas hoje na igreja, nos asilos, e eles não estão às vezes passando fome. Alguns sim, mas às vezes o que eles mais precisam? De um ouvido atento, de uma escuta atenta, para poder conhecer, termos empatia pelas necessidades emocionais que aquelas pessoas têm. E a parte final, eu chamei de o cuidado com os estrangeiros, né? Interessante o verso que está lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 19, que na verdade é o título, o verso para memorizar da nossa lição, né? Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. A lição fala muito sobre esse cuidado que a gente deve ter com os estrangeiros. Você já parou para pensar que o único mandamento dos 10 mandamentos que cita o estrangeiro é o 4º mandamento, que fala do sábado? Ele fala, né?
Lembra de sábado, 6 dias trabalharás, mas no 7º dia não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas da cidade para dentro. Ou seja, a preocupação de Deus com o estrangeiro, ela é gigante. Por quê? Porque Deus queria salvar todo o planeta. Deus quer salvar todo o planeta. Então, já no Antigo Testamento, o que Deus planejou? Usar o povo de Israel como exemplo de bondade, como exemplo de generosidade, e isso iria atrair todas as nações para o povo de Israel. Deus iria fazê-los prósperos, iria fazê-los um povo justo e um povo generoso. Isso iria atrair as nações para conhecer o Evangelho, para conhecer o verdadeiro Deus. Né? O que mais que eu anotei aqui? Essa bondade para com os marginalizados era um testemunho do Deus a quem eles serviam. Né? Assim como Deus é bondoso, eles também seriam bondosos. E daí fica a frase final, né? De que adiantaria ter a verdade, mas ser um péssimo exemplo de injustiça? Não iria atrair ninguém. Né? Tem a verdade, mas não vive a verdade. Eu creio que a lição dessa semana, a palavra que talvez mais salte os olhos seria coerência. Coerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. Coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Cuidado para evitarmos uma vida extremamente teórica, conhecendo tudo sobre a verdade, 1844, 2030 tardes e manhãs, santuário celestial, e a gente não está ajudando o nosso vizinho aqui que às vezes passa necessidade e que a gente diz que, bem, o problema não é meu. Não, o problema é nosso. Quando Caim disse assim, quando Deus procura Caim e fala, ué, cadê o teu irmão? O sangue do teu irmão está clamando a mim. E dele fala, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Né? Ellen White fala assim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Deus nos chama para cuidar dos nossos irmãos. Que nós possamos entender, que nós possamos ter entendido por essa lição que o chamado de Deus é chamado para uma religião prática. Uma religião que ela é inteligente, que ela há lógica, mas é uma religião que nos leva à prática. Uma religião que nos leva a acudir o necessitado, ao estrangeiro, à viúva, ao órfão, que estão perto de nós, precisando da nossa simpatia e às vezes dos nossos recursos também. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado. Vamos orar para terminar e que onde você estiver nesse sábado, na sua igreja ou talvez online, que você possa estar participando e vivendo e compartilhando com essas lições tão importantes que podemos extrair da lição dessa semana, ok? Antes de orar, lembre-se de preencher o seu quiz, a sua chamada pelo seu celular mesmo, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui revisando a lição. Essa lição nos faz um chamado para abrirmos nossos olhos, nossos ouvidos, para podermos atender aqueles que estão pertinho de nós e que precisam da nossa ajuda. Essa é a verdadeira religião. Uma religião sem mácula, sem mancha. É aquela que mostra na prática que amamos e servimos ao Senhor. Dá-nos um ótimo sábado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, meu querido irmão, feliz sábado. Deus te abençoe e até a semana que vem. Fiquem com Deus.